Senador, como o senhor avalia a comissão hoje? Olha, a comissão nós temos vários elementos que pode apresentar, o que o senador Alessandro Vieira pode apresentar um relatório em defesa daquilo que eu reputo que de fundamental importância para a redução da criminalidade e estabelecer a segurança pública como direito de todos, mas dever do Estado. Então, mapeamento das organizações criminosas, das milícias, mas, acima de tudo, a atuação de instituições financeiras no crime organizado é um tema que a gente vai ter que se debruçar, fazer alteração legislativa e fazer proposição de forma a que a população tenha assegurado essa garantia constitucional. Só acho lamentável a decisão do presidente do Senado em não prorrogar, porque é um assunto extremamente delicado, complexo, que tem ramificações em vários níveis institucionais, inclusive de poderes, e que eu acho que esse seria um momento adequado para que a gente pudesse se aprofundar nesse tema e efetivamente coletar provas de natureza objetiva e subjetiva para dar uma resposta mais contundente à população que almeja por segurança pública. Senador, sobre esse relatório da Receita Federal referente ao repasse do Master para o escritório de advocacia da doutora Viviane, como é que você avalia? Olha, na verdade, a CPI, ela tenta... Eu sempre tenho que ter honestidade intelectual para fazer uma vinculação de uma CPI do crime organizado e chegar ao Banco Master. Eu não posso simplesmente chegar e falar, olha, eu vou colocar o Banco Master dentro da Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado. Eu tenho que ter um nexo causal, eu tenho que ter uma relação de causalidade para falar por que eu estou colocando o Banco Master. E isso nós tínhamos, quando eu mesmo, enquanto presidente, apresentei ali proposições no sentido que na Operação Carbono Oculto você tinha ali a REAG sendo flagrada nessa Operação Carbono Oculto com suposta lavagem de dinheiro com PCC. E depois gestores da REAG junto com o Banco Master. Aí eu tenho uma ligação. Se eu chego ao Banco Master, o ideal em qualquer investigação é você, chegando no Banco Master, abrir ela para qualquer pessoa que ali tenha interligação com esse banco. Então, como nós não tivemos a possibilidade e nós aprovamos quebra de transferência de dados, aprovamos convocação, mas infelizmente o Supremo Tribunal Federal, ele invalidou essas transferências, eu não posso partir de uma análise leviana ou pré-julgar aquilo sem eu ter um elemento convincente para afirmar a participação de quem quer que seja, mesmo porque o escritório de advocacia, seja ele qual for, nós temos pelo Estatuto da Advocacia o sigilo profissional. Então, se aquele escritório de advocacia, seja ele qual for, se você não é sujeito a objeto de investigação, se você não é indiciado ou acusado, eu tenho que partir da presunção de legitimidade daqueles atos e da boa-fé. Agora, daí a importância de que quando nós aprovamos a quebra, a transferência de sigilo ou a convocação, para analisar esses documentos e aí sim eu poder formar a opinião a respeito sobre aquele fato, sobre aquilo. Eu não posso emitir um juízo de valor em cima de um elemento que eu não tenho uma prova contundente apenas com a transferência ali ventilada. Aprovar um novo requerimento solicitando a presença de Campos Neto, porque já é a segunda vez, que, se não me engano, terceira que ele não vem. Como que os senhores avaliam essa ausência dele, né, recorrente? Essa foi mais uma decisão, ao meu sentir, equivocada do Supremo Tribunal Federal. Porque quando o Supremo fala que é facultado um indiciado ou sujeito em objeto de investigação vir numa CPI, eu até concordo com isso. Por quê? Porque o interrogatório é um ato de defesa. Se é um ato de defesa, compete ao indiciado ou sujeito objeto de investigação vir ou não. Então, agora, é diferente quando você é testemunha. A testemunha, não. Ela é obrigatória a presença dela na Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, quando nós aprovamos um convite, depois convocação, do ex-presidente do Banco Central como testemunha, e o Supremo torna facultativa, aí há uma interferência nos trabalhos da CPI. Porque se eu não posso convocar uma testemunha, se eu não posso convocar um indiciado, se eu não posso fazer uma transferência, uma quebra de transferência de dados, então qual o sentido de uma comissão parlamentar de inquérito? Nós temos que entender que o poder legislativo representa o poder majoritário, é o poder da população. Esse é um instrumento da minoria e que a sociedade precisa de uma resposta. Então, como não
houve a prorrogação da CPI e o último dia de CPI do crime organizado será na terça-feira, com a oitiva do ex-governador Cláudio Castro e com a leitura do relatório final, nós não temos prazo para fazer essa oitiva. Está confirmado, a assessoria dele confirmou a presença dele semana que vem. Eu achei extremamente seguro, firme, contundente, achei ele transparente, técnico, imparcial. Eu acho isso sagrado. Eu acho que as instituições, elas são de Estado. As pessoas passam, mas eu tenho que sempre estar fortalecendo as instituições. Por isso que o mandato de um presidente do Banco Central, ele é intermediário entre dois chefes de executivo, porque a premissa é essa, para gerar a estabilidade e a segurança, e eu fiquei extremamente contemplado com as respostas que ele propôs dentro da CPI. A fala do Galípolo lá na CPI, ele falou desses encontros que ele teve com os ministros da Suprema Corte, né? Como que o senhor avalia? Eu fiquei um pouco ali sem entender, porque estava também muito cheia ali a comissão. Como que o senhor avalia essa explicação que ele deu sobre esses encontros, essas reuniões com os ministros da Suprema Corte? Olha, foram vários ministros, mas foram para falar sobre lei da Magnitsky. Então não tem uma relação, não teve, e muito pelo contrário, todas as reuniões, inclusive aquelas que foram no Palácio do Planalto, a orientação era: o presidente do Banco Central vai assumir e ele vai agir de forma técnica, doa a quem doer. E isso foi feito. Então eu tenho a consciência tranquila de que, e até mesmo a oposição, de que o depoimento que o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, deu, foram satisfatórios, foram convincentes nesse sentido. É porque hoje nós tivemos também aqui na Comissão de Constituição e Justiça, que eu acabei de sair, projetos de suma importância. Eu, por exemplo, eu estava lá como relator da PEC da enfermagem e alternando entre uma comissão e outra. Eu acho que são vários fatores que norteiam isso e, obviamente, quando você tem uma sinalização por parte do presidente da Casa que não vai prorrogar a CPI e apenas essa sendo a penúltima reunião que se antecede à leitura do relatório final, você tem aí a participação não tão adequada, porque eu acho assim, esse é o momento dos parlamentares exercerem o seu direito como mandatários, de fazer as perguntas. Eu acho que isso seria de fundamental importância para enriquecer os trabalhos dessa comissão, tão importante Comissão Parlamentar do Inquérito. Senador, indo para a reta final, é claro que o relatório fica a cargo do senador Alessandro, mas o que o senhor já faz uma avaliação nessa reta final da CPI? No que vocês conseguiram avançar e vão conseguir apresentar para a sociedade na leitura final? Olha, na verdade, é muito difícil isso. Eu sou extremamente pragmático. Eu acho que a sociedade está cansada de ter propostas, de ter projetos de lei, né? Se você perguntar aqui no Senado quantos projetos de lei, você tem projeto de lei para vários temas. Eu acho que a gente tem que prestar um serviço efetivo. Qual é o grau de resolutividade a pequeno, médio e longo prazo que essa comissão pode apresentar à sociedade? Vou dar um exemplo simples, não porque eu tenha sido o autor. Eu fui o autor da lei que aumenta o período de internação para adolescente em conflito com a lei. Não é razoável que o Brasil, de todos os países do G20, é o Brasil mais permissivo. 3 anos, no máximo, de período de internação. Isso faz com que as facções criminosas e organizações criminosas utilizam pessoas menores de 18 anos, com 18 anos de idade incompleta, para a prática desses crimes. Então é preciso que haja um grau de reprovabilidade maior. Ora, seria de fundamental importância aproveitar, já que esse projeto de lei já foi aprovado aqui no Senado, inclusive com apoio da oposição, que fosse aprovado na Câmara e fosse a sanção do presidente. Agora a gente tem que fazer modificações para fundos, para efetivamente a atuação das instituições financeiras, para os órgãos de fiscalização e controle, para que a gente possa responder efetivamente aquilo que a sociedade almeja, né? Porque quem está sendo vitimado é a população mais pobre que fica sendo refém da conduta dessas facções criminosas, organizações criminosas. E a pergunta que eu agradeço por ter sido feito, porque eu também o faria no sentido de colocar de forma mais objetiva para a população. Olha, qual vai ser o relatório que essa CPI, que o relator, e aí com a questão ética eu tenho que respeitar
o relatório dele, que ele ainda não apresentou. Mas eu espero que seja um relatório pautado em cima da legalidade, com consistência, com provas de natureza objetiva e subjetiva, fazendo proposições efetivas, tanto no aspecto legislativo ou no aspecto que envolve resoluções ou decretos, que não seja pela via do legislativo, para que a população tenha restabelecida a segurança pública como direito de todos, dever do Estado. Tá bom? Obrigado. Desculpa. Senador, obrigada. Desculpa, gente. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!